Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Xiu, já estamos no ar. Olá, muito boa noite, bem-vindos novamente ao programa Conversa Aberta. O Grupo Desportivo Macedense e o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros estão a poucos dias de começar as pré-épocas das equipas séniores e esta será a primeira com a direção dos novos presidentes eleitos este ano. Para falar sobre o passado, o presente e também o futuro destes dois clubes, convidei os anteriores e os atuais presidentes. Por isso temos connosco David Vaz, que é o presidente do Grupo Desportivo Macedense, e também o João Pires, que foi então presidente a quem sucedeu David. Temos também Diogo Costa, que é o novo presidente do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, e convidamos o anterior presidente, João Saraiva, que por motivos profissionais não pode estar aqui presente connosco esta noite. Cumprimento a todos, muito boa noite e obrigada por estarem aqui. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Portanto, eu vou começar esta entrevista aqui pelo João, para falarmos um pouco do passado. O João, que esteve à frente do Grupo Desportivo Macedense, decidiu não se recandidatar. Ainda assim, mantém-se ligado à direção do clube. João, que balanço é que faz destes anos em que esteve à frente do GDM? Muito boa noite a todos. O balanço que faço neste momento é um balanço positivo. Isto porque foram aqui épocas. A minha presidência acabou por ter aqui umas épocas um pouco atribuladas devido ao que afetou a sociedade em geral, que foi a pandemia do Covid-19. Mas no meio desta pandemia, no meio de tudo isto que esteve envolvido, acho que tivemos um saldo positivo. Isto porquê? Porque atingimos sempre os objetivos que nos tínhamos propostos e, inclusivamente, recordo-me que tivemos ali a muito pouco da possibilidade de ter subido, pelo menos termos ido disputar o play-off de subida à primeira divisão. Foram épocas duras, complicadas, financeiramente difíceis, mas sim, o saldo no final é positivo. E a falar precisamente dessa questão de terem estado próximos de poder subir à primeira divisão, havia até um incentivo prometido, caso isso acontecesse. Fica aqui algum amargo de boca para si, não ter atingido esse feito? Não, porque digamos que não era o objetivo principal subir à primeira divisão. Se acontecesse, iria acontecer. Mas o objetivo principal foi sempre estarmos no top 24, digamos assim, da Liga Placar. Portanto, não fica aqui um amargo nenhum de boca, antes pelo contrário, criamos condições para poder continuar, e aqui o David poder continuar a fazer um bom trabalho que fizemos até agora, e dar aqui, eu não tenho a menor dúvida que a direção do David Vaz vai fazer um excelente trabalho e possivelmente, se tiver que acontecer, como eu costumo dizer, irá acontecer. E o caminho faz-se caminhando. Nós fizemos o nosso caminho com muitas dificuldades, com poucos recursos, com plantéis muito mais curtos do que outras equipas que ficaram para trás de nós com outro tipo de aspirações. E realmente o GDM fez uma coisa que para mim foi o principal, foi afirmar-se nestes 6 anos como uma das equipas a ser respeitadas no panorama do futsal português. E transmontano, não é? Porque no Transmontano não temos a menor dúvida que somos a melhor equipa do Trás-Montes e praticamente da zona toda interior do país. Disso aí não tenho dúvidas e estou cá para defender a qualquer momento essa situação com provas dadas. Já voltamos ao GDM, vou agora falar aqui um pouco com o Diogo acerca do Clube Atlético de Macedo. Não temos, como já referi, a João Saraiva para nos poder fazer o balanço, mas eu vou tentar fazer a mesma pergunta aqui ao Diogo, porque apesar dele só agora se ter ligado mais aqui ao clube no que diz respeito à direção, sei que ele acompanha este trajeto que o Clube Atlético tem feito e por isso, Diogo, pergunto qual é a sua opinião acerca do trajeto feito pelo Clube Atlético até agora, até chegar onde está hoje. Bem, a minha opinião, como adepto, como sócio, enquanto tínhamos outra direção, é que há trabalho a fazer. O trabalho foi feito pela última direção, não vou classificar o trabalho, não é justo estar a fazê-lo. Tiveram muitas limitações, tiveram muitas dificuldades, como eu encontrarei no futuro, como já estou a encontrar neste momento.
Fizeram o melhor que conseguiam pelo clube, isso é de louvar. Como eu sempre disse, até durante as eleições, vamos tentar preservar e dignificar o que foi bem feito e melhorar o que achamos que possa ser melhorado. Quanto ao passado do clube, abstenho-me de mais comentários, é isto que eu posso dizer. Quem poderá falar com mais propriedade são as pessoas que lá estavam. Diogo, a equipa sénior do Clube Atlético, como toda a gente sabe, desceu, ou estava nos nacionais e desceu ao distrital, e é no distrital que vai permanecer, porque não conseguiu a subida nesta época que passou. Mas o vosso objetivo agora, enquanto nova direção, também não passa tanto por aí, como já tivemos a oportunidade de falar noutras ocasiões. Certo. A nossa direção é uma equipa. Convém que todos saibamos isso e que tenhamos isso em mente. Tudo o que nós decidimos é decidido em equipa e nós somos bastante unidos nesse sentido. E respeitamos muito a opinião uns dos outros e ouvimos uns aos outros. Como equipa, nós consideramos que um projeto tem que ter bases muito sólidas. E nesse sentido estamos a construir as bases, a trabalhar na construção das bases, que é a parte mais complicada, mais difícil de um projeto, para que depois esse mesmo projeto não venha a ruir. Portanto, o que é importante para o Clube Atlético, para a nossa direção, é ter bases bastante bem assentes, sustentáveis e construir algo que possa ser melhor no futuro. É claro que se conseguíssemos eventualmente uma subida já este ano seria maravilhoso. Se não vier, não há problema nenhum, porque também não é o nosso objetivo primordial. E a falar nesse futuro, refere-se aqui à formação, não é? Uma grande aposta, não é? Exatamente. O futuro, os nossos jogadores de hoje, os nossos jogadores da formação de hoje são os séniores do futuro. É isso que se quer. Quanto melhores eles forem, quanto melhor eles forem formados, quanto melhor for a qualidade dos nossos treinos e, claro, consequentemente dos nossos treinadores, das camadas jovens, melhor serão os jogadores, melhor serão os séniores da amanhã, melhor estará o clube. Se nós pudéssemos ter uma equipa de 24 jogadores da formação que fosse competitiva num campeonato de Portugal, seria maravilhoso. Neste momento não é possível. Até porque nós temos uma fuga enorme de talentos para clubes daqui de perto e outros de mais longe. É isso que nós temos que combater. Acho que o caminho se faz caminhando e temos que melhorar a nossa formação primeiro e valorizar a nossa formação. Não estou a dizer que a formação é fraca, pelo contrário, nós temos é que tentar reter os nossos melhores jogadores para que depois eles se tornem num futuro melhor para o Clube Atlético. Diogo, é certo que o Clube Atlético é muitas vezes associado ao futebol, mas aqui também há uma modalidade que se tem sobressaído e que também tem dado cartas e tem levado o nome de Macedo longe, que é o atletismo. E também aqui acredito que seja um projeto, esta secção, a que darão alguma atenção. Sem dúvida nenhuma. Também foi dito durante as eleições e sempre esteve no nosso projeto aumentar a aposta no atletismo. É uma aposta que não custa a fazer, porque está... Aliás, nem sei se pode chamar de aposta, porque uma aposta presume risco, e eu acho que isto no atletismo já não há grande risco, porque tem provas dadas. Estamos na boca do mundo, portanto, temos resultados que falam por si, nem vale a pena estar a enumerá-los. É um orgulho enorme para mim, agora que sou presidente, para toda a direção, que também tem membros integrantes que fazem parte diretamente do atletismo. A secção do atletismo é bastante respeitada e pronto, obviamente que a aposta no atletismo, se é que lhe podemos chamar aposta, uma vez mais, é para aumentar, é para manter e aumentar. Obviamente. E agora falo ali com o David que assumiu recentemente aqui a direção do Grupo Desportivo Macedense. Aqui temos, digamos, como o bebê da vossa direção será sempre a manutenção, não é? Será sempre a equipa sénior e a manutenção. Quem sabe uma eventual subida, como já foi objetivo no passado. No entanto, também há aqui outras áreas em que esta nova direção quer apostar e quer também, de alguma forma, fazer evoluir, não é? Boa noite, Julieta. Boa noite a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer ao Onda Livre o convite para estarmos aqui esta noite. Sim, como já falámos também anteriormente, mesmo na altura que foi eleito, o grande objetivo deste clube, para a atual direção, será sempre a manutenção. Estamos num nível elevadíssimo do futsal em Portugal.
acho que é de caras que a segunda divisão hoje em dia é muito profissionalizada, já é um nível altíssimo. Logicamente que se aparecerem condições, se acontecer uma eventual subida, não é? Estaremos cá para honrar esse compromisso da subida. Mas a equipa foi feita com o objetivo claro entre a direção e a equipa técnica de manutenção e penso que conseguimos uma equipa que tem tudo para alcançar o objetivo. Depois, na segunda fase, por acaso conseguimos uma fase de subida, reorganizaremos os objetivos, por exemplo, somos à fase de manutenção. Tudo bem, temos de nos manter, tal como aconteceu na última época, fomos à fase de manutenção e até foi uma fase de manutenção tranquila. Terminámos em primeiro lugar. Quanto às restantes modalidades, sim, também temos a aposta e cada vez mais forte no basquetebol. Quem devo uma palavra de apreço, principalmente ao Polo Vermelho, que é ele que organiza toda essa secção. Este ano ainda conta ter mais atletas nessa secção. É objetivo também, mais tarde, se calhar, passar a ter uma equipa sénior feminina, mas serão coisas para outras andanças e para outros tempos. Temos também a secção de xadrez, que também devo uma palavra de apreço ao Ricardo Batista, que é ele que organiza toda essa secção e que temos vindo a evoluir. Prova disso é um protocolo, acho que isto não está público, que a secção do xadrez organizou agora com um clube de xadrez da primeira divisão, em que os miúdos do xadrez vão ter aulas, formação, etc, etc, com o clube de primeira divisão, todo semanalmente. Por isso, sim, a nossa ideia não... O clube sempre falou mais no futsal, mas também a nossa aposta não é só o futsal, é as outras modalidades adjacentes ao clube. Uhum. Isso do xadrez, essa questão, esse protocolo, isto será também aqui um grande incentivo para que mais jovens e não tão jovens, eventualmente se possam juntar a esta modalidade, porque é uma modalidade que, embora não seja tão física, é muito importante a nível cognitivo também, não é? Exatamente, sim. Conversas também tive já com o Ricardo. Eu sempre disse que, enquanto nova direção, íamos apoiar e fazer os possíveis para que esse protocolo se tornasse realidade. Há uns tempos reuni com ele e com os pais dos atletas e com os atletas e chegamos a um acordo e vai-se fechar esse protocolo de formação. Pode dizer já que é com o Vitória Sport Clube. E sim, acho que vai ser um incentivo muito grande, não só aos atuais atletas e para evoluírem eles mesmos, como para possíveis novos atletas na secção. Uhum. Bom, eu comecei esta entrevista a dizer que as pré-épocas, e aqui voltamos às equipas sénior, estão para começar, e continuo aqui com o David, perguntar quando é que está prevista aqui o arranque da pré-época do Grupo Desportivo Macense e também em relação ao plantel. Neste momento já está fechado o plantel? É assim, a pré-época começa da manhã 8, na próxima quarta-feira, dia 16 de agosto. Entretanto, os jogadores já vão começar a fazer exames médicos, etc, etc, mas a pré-época em si começará nesse dia. O plantel no plano teórico está fechado. Poderá eventualmente surgir uma pequena outra alteração. Nós vamos ter aí um jogador de já experiência, mas na realidade o plantel, o que foi publicado nas redes sociais do clube, é o plantel que fará parte do início da próxima época, sim. Aqui é um plantel muito com base em renovações, há também algumas novas contratações, e eu até destacaria aqui uma, a de Patrick Simão, que está de regresso, ele que já conhece tão bem esta casa. Sim, nós tivemos que realizar um bocadinho o plantel, tivemos que trazer mais jogadores, que o plantel da última época, no fim da época, já era um pouco curto, mas tentámos sempre reforçar com possíveis jogadores que já conhecessem a base da equipa, a maneira da equipa jogar, etc. Veio, como disseste, o Patrick, que foi um jogador da casa e é um jogador da casa e é uma pessoa que vive a casa. Veio também o Patrick, o outro Patrick, o Patrick Eric, que também jogou aqui já 3 épocas, ou seja, é um jogador que também conhece bem esta realidade e os colegas. E depois reforçamos também com um jovem da formação, que era juvenil no ano passado, o Telmo, que passa diretamente para os séniores este ano. O ano passado já andava a treinar com os séniores, mas este ano foi decidido entre nós, a equipa técnica, que ia passar a tempo integral para os séniores. Depois fomos buscar um guarda-redes, que também só tínhamos 2 guarda-redes na época passada, renovámos com os 2, que são os 2 da terra, mas achamos que era também importante trazer um novo guarda-redes. E fomos buscar um jogador que poderá dar muito também a este clube, que é o Zé Carvalho, que é um transmontano, um goleador nato, tem 100 e tal golos nas últimas épocas, últimas 4 ou 5 épocas na terceira divisão. E achamos que seria bom para a equipa trazer um goleador. Fomos também buscar ainda outro jovem.
Arnaldo Pereira, a Bragança, um jogador de formação de Bragança, que também acaba por ser um bocadinho a aposta nestes talentos transmontanos. Tentar todos os anos trazer alguns para cá e depois ir experimentando, ver o que dá, o que não dá. Mas acho que uma equipa como a nossa aqui do interior, com as dificuldades que temos em trazer jogadores, também tem que se apostar muito por aí. Trazer os meus talentos aqui da região, tendo em conta que somos a equipa no nível mais superior da região, e tentar torná-los mais jogadores para este nível competitivo. E ao leve dessa equipa vai continuar o treinador Costinha, ele já bem conhecedor desta segunda divisão, uma segunda divisão que ele também há algum tempo para cá já tem vindo a dizer que está cada vez mais competitiva. Sim, é verdade. Vai-se ver, o sorteio será dentro em breve da segunda divisão. A segunda divisão está a um nível altíssimo mesmo. Não há equipas fracas neste momento numa segunda divisão. Só para ver a dificuldade que é uma equipa neste momento de subida de descida para a segunda divisão, só sobem 4 equipas por ano em 40 e tal. Ou seja, as equipas que sobem da terceira para a segunda divisão já vêm muito bem preparadas. As que cá estão e as que descem da primeira são a um nível altíssimo. E depois já há aquele problema que é muito mais fácil para uma equipa do litoral reforçar-se e buscar jogadores. O custo para nós no jogador não é o mesmo da equipa do litoral. A base que tem para conseguir ir buscar jogadores não é a mesma. Ou seja, a luta não é igual, é sempre desigual. Mas jogamos com outras armas e logicamente, que se o clube se tem mantido até agora na segunda divisão, a ideia será também sempre manter. Diogo, falemos agora do Clube Atlético novamente e as mesmas questões. Quando é que começa a pré-época e como é que está o plantel, se já está fechado? Bem, a pré-época, antes de mais, começa dia 14. Vamos começar com a habitual rotina de exames médicos, uma pequena introdução às ideias do Mister e da equipa técnica em geral, para os jogadores se conhecerem e pronto, começa dia 14. Relativamente ao plantel, o plantel está praticamente fechado, não está mesmo fechado, isto porque não é realista dizer, eu penso que para nenhuma equipa da nossa região, da nossa divisão, um plantel fechado não existe. Pode sempre surgir uma oportunidade, há sempre uma lacuna a colmatar, ou uma possibilidade que pode ser interessante para o treinador. E nós temos também alguns jogadores em vista que vão fazer testes. São jogadores, maioritariamente cá de Macedo, que gostavam de voltar ao ativo, que já não estão no ativo, e que querem mostrar o seu valor. E nós temos a porta aberta para isso mesmo, portanto não podemos dizer que o plantel está fechado, até porque temos essa possibilidade, que seria excelente. E aqui entre essas novas renovações, essas novas apostas, também o treinador é novo, não é? Quais são as expectativas ao longo desta época, agora com o Nuno Fernandes, digamos, a liderar a equipa? Certo. Relativamente ao treinador, foi uma escolha muito fácil. Foi um assunto que foi conduzido quase exclusivamente entre mim e o Tino, o nosso diretor desportivo. Nessa secção do futebol sénior, somos nós dois que trabalhamos bastante em conjunto. Nós tivemos uma conversa de 10 minutos, eu e o Nuno, e fechamos o acordo. Foi uma coisa muito fácil. Foi fácil de falar com ele, foi fácil entender que estávamos com os interesses completamente alinhados, foi fácil perceber o tipo de pessoa que ele é, informações que eu também já tinha de outras pessoas, evidentemente. E pronto, foi facílimo. Relativamente aos objetivos, ele também tem os pés assentes na terra, sabe que está num clube enorme, que não está no sítio onde devia estar, mas também sabe que vai ter tempo e espaço para conduzir a sua equipa. Isso é muito importante porque hoje em dia o futebol, cada vez mais se ouve os treinadores de elite dizerem que os treinadores são como pastilhas elásticas. Quando perdem o sabor, tira-se fora, basicamente. Aqui foi uma condição que eu lhe dei, que ele vai ter tempo, porque eu acredito em projetos que tenham paciência. Nada se faz do dia para a noite, mas estou confiante que o Mr. Nuno vai saber liderar bem a equipa e acho que estamos a construir um plantel muito, muito, muito interessante. Um plantel jovem, um plantel que já tem 11 jogadores da casa, penso eu, 11 ou 10. Uma equipa técnica que também tem
uma referência da casa, duas, aliás, se contarmos o diretor desportivo, que não faz diretamente parte da equipa técnica, mas está bastante próximo. Portanto, acho que tem tudo para dar certo, sendo que o dar certo é cumprir os nossos objetivos, que é ser competitivos, e lá está, como diz o Tino, vou parafraseá-lo, ganhar todos os jogos. É o nosso objetivo. Diogo, e para quando uma equipa de futebol feminino? Para ontem. Para mim era ontem. Realmente é uma lacuna que nós temos, que já identificámos na nossa direção. Já estamos a entrar em contacto com as unidades escolares, que é o nosso meio de recrutamento mais eficaz nesse sentido. Mas é muito nossa intenção, e fica já o apelo a quem nos estiver a ver e ouvir, que se tiver conhecimentos de alguém que queira jogar, seja de que idade for, nós queremos mesmo ter equipas femininas. É um grande objetivo da nossa direção, do nosso mandato, e esperamos conseguir atingi-lo o mais breve possível. Então, o que está a faltar aqui são atletas? Sim, neste momento sim. São atletas. Né? Havendo atletas, o clube vai criar as condições para que sejam inscritas e haja equipa técnica e tudo mais. Uhum. Também o Grupo Desportivo Macedense já teve uma equipa feminina e foi ainda durante a direção do João que deixou de acontecer. João, o que é que se passou exatamente na altura para isso acontecer? Há aqui vários fatores que fizeram com que tivéssemos, não voltássemos a apostar no ano, nessa época, ou seja, a época passada, no futsal feminino. Nós, enquanto tivemos equipa feminina, conquistamos tudo o que havia para conquistar, a nível distrital. Estivemos nos nacionais. Tínhamos uma excelente equipa, sem dúvida. Recrutamos as melhores atletas da nossa terra e do distrito. E como ainda há pouco o Diogo disse que a falta de atletas é a principal razão para não avançarem, aqui também aconteceu um pouco isso. Não que nós não tivéssemos, mas porque no distrito não havia equipas para se criar uma competição. A própria associação teve dificuldades em criar um campeonato, acabou por fazer um campeonato conjuntamente com a Associação de Vila Real, mesmo assim foi difícil. Nós, atendendo às dificuldades que havia, até em termos financeiros da nossa parte, em conseguirmos manter uma equipa em competição, optamos por... Foi uma decisão difícil, mas teve que ser tomada, principalmente por motivos financeiros. Estarmos a fazer deslocações constantemente para fora do nosso distrito, trazer atletas a treinar, foi uma das principais razões, foi a parte financeira que nos levou a não continuarmos na época anterior com essa equipa. Foi pena, é um projeto que eu acho que o David e a direção dele deveriam voltar, é um conselho meu, a repensar, havendo condições financeiras, porque tal como ele disse há pouco, nós não jogamos com o mesmo baralho que jogam as equipas do litoral em recrutar atletas, sejam eles masculinos ou femininos. Temos uma despesa sempre 3 a 4 vezes maior em termos de honorários só com atletas, para não falar depois nos outros tipos de despesas, porque nós 15 em 15 dias estamos a sair do nosso habitat e a despesa é sempre muito maior, quanto que as outras equipas basicamente jogam ali todas muito perto umas das outras. E essa realidade é algo que afeta os clubes todos do interior. Claro que nós falamos por nós e torna-se difícil gerir financeiramente orçamentos andando nos nacionais. E tivemos realmente essa equipa feminina também nos nacionais, com bastantes dificuldades, mas andamos lá e representamos muito bem a nossa terra nesse campo. E foi realmente essa a razão que levou a não continuarmos. Nada de especial, nada contra nada, mas foi o facto de percebermos que iríamos ter uma despesa enorme e não era comportável. David, acredito que seja vontade desta nova direção, como dizia o João, voltar a ter uma equipa. No entanto, esta questão financeira é que eu entrava e certamente que nada mudou desde então. Ou seja, há abertura para isso ou é de facto uma condicionante que não permite? É assim, a direção já falou, aliás, logo quando estávamos a fazer o projeto falamos disso. Nós até temos, a secretária da direção é uma ex-atleta de futsal feminino,
é a vontade nossa, e principalmente ela também, tendo em conta que foi atleta, de voltar com o futsal feminino. Entretanto, neste primeiro ano, decidimos não andar a abrir espaço sem conhecermos bem a casa, sem organizarmos melhor a casa. É isso. Fomos abordados também por outras atletas nessa possibilidade, mas este ano até há a possibilidade de sequer nem haver nenhuma equipa de futsal distrital feminino aqui no distrito. No outro dia fui a uma reunião à Associação de Futebol Bragança, há essa possibilidade. Em relação a isso, é o objetivo desta direção voltar com o futsal feminino, se houver todas as condições para o fazer, principalmente financeiras, tal como fazer uma equipa B de futsal masculino, porque acho que uma equipa cá no nosso nível, numa segunda divisão, necessita de uma equipa B, não só para colocar os nossos atletas dos júniores, porque é um salto muito grande dos júniores de uma distrital para passarem para os séniores para uma segunda divisão nacional. Necessitamos desse clube e mesmo para recrutar mais jogadores da região com potencial e que possam mostrar-se para possivelmente depois representarem a equipa principal. Para além da equipa feminina e da equipa B, temos também o objetivo dos desportos adaptados. É outro projeto que está em andamento. Temos na nossa direção também o Luís Vaz e andamos também a trabalhar nisso dos desportos adaptados. Há bocado esqueci-me de falar também falaste do Costa, do Costinha, da renovação, eu acabei por não abordar. Sim, a renovação do Costa foi fácil, não é? Uma equipa técnica, não só o Costa, mas os outros membros, o Bruneca e o Américo da Terra, e mais o Leonardo este ano como preparador físico. Homens da Terra têm cumprido sempre os objetivos, conhecem a casa como ninguém. Acho que foi até um não assunto a renovação deles. Foi abordá-los para ver se queriam continuar e foi muito fácil essa continuação. Muito bem. Mudemos aqui agora um bocadinho de tema, falando aqui mais da parte financeira e dos patrocinadores. E agora a pergunta é para todos. Como é que está esta adesão dos empresários este ano a querer apoiar os clubes? Começo aqui pelo Diogo. Tem sido uma luta, ok? Não desvalorizando os que realmente ajudam, mas há muitos empresários que alegam dificuldades, como nós sabemos, o panorama nacional, a conjuntura atual não é muito favorável para tanta gente, isso é perceptível, o que torna a nossa missão muito mais difícil, mas lá está, é como eu costumo dizer, o caminho faz-se caminhando e nós vamos lutar até ao fim das nossas energias e temos que encontrar modos de criar essas parcerias com empresas, com instituições, com individuais, seja com quem for. Esses parceiros são maioritariamente macedenses, com certeza, mas também há alguém de fora que goste de ajudar aqui o clube? Neste momento, penso que estamos praticamente limitados a Macedo, sim, são macedenses, praticamente. Se não têm empresa em Macedo, são de cá, mas têm empresa fora. Okay? É bastante, mais de 90%, penso eu. Em relação ao grupo desportivo macedense, como é que estão neste momento a nível de patrocinadores? É assim, também andamos a trabalhar já nessa parte, não só, como também já viram nas redes sociais, fizemos um contrato comercial para o naming do clube, os equipamentos também estão praticamente fechados, os patrocínios, mas tem-se notado uma dificuldade maior em conseguir apoios, principalmente estes apoios maiores de maior valor financeiro, tem havido uma dificuldade grande em consegui-lo. Nota-se que há muitas empresas que estão com mais dificuldades financeiras. Temos andado agora no terreno, andamos a semana passada e vamos andar também desta e continuar até o início da época no terreno a angariar patrocínios, porque para a sobrevivência do clube é essencial esses patrocínios e o apoio dos macedenses. Daí também faço um apelo aos empresários macedenses e a todos os que queiram ajudar que tentem colaborar dentro das suas possibilidades no apoio ao clube, que é essencial o seu apoio para a sobrevivência do clube. Essa dificuldade, João, já era algo que se sentia também nestes últimos anos? Sim, eu até faço aqui uma transição de um período melhor para um menos bom. Eu comecei no grupo desportivo macedense com uma antiga direção do João Valdez, que era ele presidente, e recordam que na altura foi fácil conseguirmos patrocínios. Rapidamente conseguimos ali bons patrocínios, valores bastante interessantes para essa época.
No ano seguinte em que eu tomo conta do Grupo Desportivo Macedense, ainda trabalhamos bem. Foi nessa época mesmo que veio o Covid e desde aí para cá a dificuldade aumentou. Aumentou porque algumas empresas desde então também tiveram dificuldades em voltar ao mercado, estão a reorganizar-se ainda. E admito que a dificuldade foi para todos, e foi realmente, e daí não acredito que seja desculpa, porque os empresários de Macedo não precisam de desculpas para ajudar, e gostam de ajudar. Disso eu não tenho a menor dúvida. Com mais ou menos valor, eles apoiam sempre, têm apoiado o Grupo Desportivo Macedense, e estou em crer que vão voltar a ajudar. E eu apelo aqui, tal como ao David, que nos ajudem a manter este projeto a nível nacional. Acho que é importante para todos nós macedenses, mas com muito ou com pouco, eles têm ajudado, com maior ou menor dificuldade, e acho que vão continuar a ajudar. E é um apoio fundamental este. Sim, nós acreditamos nos nossos empresários, também connosco, a podê-los levar junto dos outros. Acreditamos também, vamos ajudar a potenciar os negócios dos empresários de Macedo. Muito bem, e antes de terminarmos, eu não queria deixar de fazer referência aqui a algo que aconteceu recentemente e que envolve precisamente estes dois clubes, que foi o futebol de praia, onde estes dois clubes tiveram aqui ótimos resultados. Portanto, o Clube Atlético de Macedo foi campeão distrital e o Grupo Desportivo Macedense vice-campeão. Antes de mais, parabéns aos clubes. Perguntar, e aqui a pergunta também é para todos, foi difícil chegar a estes títulos, agora vão também até à Nazaré para disputar a taça. Portanto, grandes expectativas em relação também aqui ao futebol de praia. Começo pelo Diogo. Bem, foi um orgulho enorme. Foi um ambiente espetacular. Acho que duvido que haja uma final tão bem disposta entre bancos. Estávamos extremamente unidos, praticamente. Era como se fosse a equipa A e a equipa B, ou a equipa 1 e a equipa 2. Não dizendo qual era a equipa A e B, para não ferir suscetibilidades, evidentemente, mas era como se fôssemos só um ali. Os bancos conversavam, metíamos uns com os outros na brincadeira, foi fantástico. Foi mesmo um orgulho enorme, e para os macedenses que estiveram presentes, desde já obrigado a todos que foram e que assistiram aos jogos. Penso que toda a gente saiu lá orgulhosa. O município está absolutamente de parabéns nesse sentido. Só uma nota, o campeonato foi alterado. Ia ser na Nazaré, mas vai ser em Matosinhos. As expectativas... nós não sabemos bem o que esperar, honestamente. As expectativas não são nenhumas tal como não eram ao ir para o campeonato distrital. Nós, ao ir para o campeonato distrital, até pusemos a hipótese de, no primeiro dia, vir embora. Ou seja, quem não ganhasse pelo menos um jogo no primeiro dia já não ia à semifinal e à final, consequentemente. E nós pusemos essa hipótese. Mas, ao colocar essa hipótese, acabamos por ser campeões. Portanto, agora é ir e ver. Nós não temos grande expectativa, não é a nossa praia. O futebol de praia não é literalmente a nossa praia. Mas é claro, nós entramos com um sentido de responsabilidade enorme, porque temos um escudo muito importante ao peito e temos que dignificar a nossa camisola, seja onde for, seja em que modalidade for, seja em que desporto for. Eu queria só fazer uma nota, que quando falamos das modalidades também nos limitamos ao atletismo, mas já temos uma equipa de pádel que está a representar e com bastante sucesso, e penso que o sucesso deles vai crescer. Já está a representar o Clube Atlético, e a nossa aposta nas modalidades vai crescer em breve. Muito bem. Agora passo aqui o testemunho ao David e ao João em relação ainda a este assunto do futebol de praia. Quais são as vossas expectativas? As expectativas, tal como o Diogo disse, são nem sequer as expectativas, porque não sabemos ao que vamos. Isto foi já distrital, já tivemos dificuldade em fazer equipa, porque na altura que foi, nós tínhamos poucos jogadores disponíveis, tivemos que ir a buscar jogadores a outras equipas. Tivemos poucos jogadores, tanto num dia como no outro. Num dia jogaram quase uns, no outro dia jogaram quase outros. Pronto, e mesmo o ida à final foi uma surpresa para nós,
porque não íamos com expectativa nenhuma, não sabíamos no dia da final quem é que podia ir, quem é que não podia, foi assim tudo. Pronto, mas foi um convite da associação e acho que fazia todo o sentido também fazer-nos representar. Agora, para Matosinhos, não sei mesmo, nem sei que jogadores vão, quem vai poder ir, mas vamos lá para nos divertir e, logicamente, quem lá estiver dará o seu melhor para representar bem o clube. João, o João já acompanha também estas participações do IDM no futebol de praia, porque isto já decorre há algum tempo. Tem sido sempre assim, alguma dificuldade em arranjar jogadores? Vão sempre descontraídos e acaba por correr bem? Realmente, os campeonatos, as épocas anteriores que nós tivemos presente, tal como dizia o David, a dificuldade é sempre arranjar atletas e não correr riscos com os atletas do plantel, que vão começar daqui a uns dias, eventuais lesões, portanto, daí procurarmos sempre os atletas júniores da casa e outros aqui de equipas vizinhas que tenham estado inscritos. Já fomos apurados, se não estou em erro, duas vezes com a equipa masculina. Fomos lá para desfrutar um pouco e viver o ambiente do futebol praia na Nazaré. Foi super divertido, são outros ambientes, outras realidades, faz crescer também o clube. Falar do clube também noutros patamares. Fomos outra vez com a equipa feminina, aí sim, fomos apurados a disputar o campeonato. Quando fomos com as equipas masculinas fomos só às pré-eliminatórias, tanto nós como o Clube Atlético, se não estou em erro também, com a feminina. Não, fizemos o campeonato, ficamos em terceiro lugar, se não estou em erro, na prova, na altura, terceiro lugar. Foi gratificante para o clube e para as atletas, mas sim, é uma realidade interessante e eu sempre acabei por dizer, vamos para desfrutar, sempre a dignificar a camisola e para ganhar, e acabou por ser um prémio da época, neste caso para os atletas, tanto os femininos como as masculinas. Muito bem, resta-me agradecer aos três terem aceitado o convite de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. E obrigada também a si que esteve connosco. E resto de uma ótima noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22. Aqui, na Onda Livre.